Oi, gente, tudo bem? Bom, dando continuidade, né, ao assunto grupos de plantas, hoje eu vou falar sobre o segundo grupo que surgiu, né, pensando numa escala evolutiva, que é o grupo das pteridófitas. Na semana passada eu fiz um vídeo sobre as briófitas, que é o primeiro grupo, então se você não assistiu, corre lá pra ver, porque o vídeo tá super curtinho e bastante fácil de entender. Então hoje eu vou falar sobre as pteridófitas, cujo principal representante é a samambaia, que é uma planta bastante comum, né? As pessoas utilizam muito ela para decoração, então você vai achar ela facilmente por aí. No grupo das pteridófitas você tem algumas novidades, embora você tenha algumas semelhanças com o grupo anterior das briófitas. E a primeira novidade, né, que surge aí é a presença de vasos condutores. Então, a partir desse grupo, você começa a ter xilema e floema. No caso das briófitas, lembra que o transporte de água e nutrientes, ele acontecia através da difusão, que era um processo simples, lento e de célula a célula, conferindo um tamanho bastante reduzido. Ou seja, com o surgimento de vasos condutores, você permite um maior porte. Então, você permite que um maior porte seja alcançado pelas plantas. E só para lembrar, xilema vai transportar a seiva bruta, ou seja, água e sais minerais, das raízes para as folhas. O floema vai transportar seiva elaborada, que é água e açúcares das folhas para as raízes. Isso é muito importante. Então, anota aí, uma das primeiras novidades que surgiram nesse grupo foi o surgimento de vasos condutores, né, permitindo um maior porte. Uma das segundas novidades que surgem nesse grupo é a presença de raiz, caule e folha verdadeiros. Lembra que no caso das briófitas você tinha estruturas que desempenhavam funções bastante semelhantes? Então você tinha o rizoide, o cauloide e o filoide, que desempenhavam praticamente as mesmas funções, mas não eram as estruturas que hoje nós conhecemos como raiz, caule e folha. Eram estruturas semelhantes, mas no grupo das pteridófitas você já tem o surgimento dessas estruturas verdadeiras, sendo a folha responsável pela fotossíntese, a raiz, né, por uma fixação e absorção, e o caule pela sustentação. Outra novidade que surge nesse grupo e que vai pendurar pelos próximos grupos, ou seja, gimnosperma e angiosperma, é que o esporófito, ou seja, aquela espécie produtora de esporos, é a geração duradoura. Então, no caso das briófitas, o gametófito era a geração duradoura. Então, a espécie que produz gametas era a geração que você mais encontrava no ciclo de vida. No caso das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas, é o esporófito, tá? Outra coisa que é muito importante desse grupo, que é semelhante com as briófitas, é a necessidade, né, da água para a reprodução. Então, ainda no grupo das pteridófitas, você não teve o surgimento de estruturas que possibilitassem o encontro do gameta feminino com o gameta masculino. Ou seja, você ainda precisa de gametas masculinos que sejam flagelados para que consigam nadar até a estrutura feminina. Então agora, né, que eu já comecei a falar, vou falar da reprodução. A reprodução das pteridófitas é muito semelhante com a reprodução das briófitas. O mecanismo, num geral, ele é igual, ele é o mesmo. No grupo das pteridófitas, o que vai mudar é alguns nominhos que, né, mudam aí. Então o processo, ele é bastante semelhante. E eu já tinha falado isso no vídeo anterior, que o mecanismo, ele vai ser sempre o mesmo. Então, você entender a reprodução das briófitas é entender os próximos ciclos. Claro que vai ter alguns processos a mais, vai ter algumas particularidades, mas o mecanismo, num geral, é o mesmo. Então, eu vou falar desse mecanismo num geral agora. Assiste o vídeo anterior, porque lá tá uma explicação mais bonitinha, tá? Então, eu vou falar agora sobre o ciclo no geral e depois eu vou falar sobre as características do grupo das pteridófitas. Então, vamos lá. Lembrando, existem duas gerações
na reprodução das plantas. Ou seja, você vai ter o esporófito, que é uma espécie, né, responsável pela produção de esporos. E você vai ter a outra geração, que é o gametófito. Esse gametófito, ele é responsável pela produção de gametas. Então, como que é o ciclo? Você vai ter o esporófito 2N. Esse esporófito 2N, através de uma meiose, vai produzir esporos. Esses esporos, então, eles vão ser N. Eles vão cair, vão germinar no solo e vão dar origem ao gametófito. Esse gametófito também vai ser N. E ele vai dar origem através de mitoses, né? Ele vai dar origem a gametas. Esses gametas vão fecundar e vão dar origem ao esporófito 2N. Esse é o ciclo. Agora eu vou falar algumas coisas que mudam no caso das pteridófitas. Então vamos lá. Você vai ter esse esporófito 2N. Na folha do esporófito, você vai ver como se fossem pontinhos. Esses pontinhos são chamados de soros. Dentro desses soros, você vai encontrar estruturas chamadas de esporângios. Esses esporângios têm como função a produção de esporos. No caso da maior parte das pteridófitas, o esporo que é produzido, né, ele vai dar origem ao gametófito hermafrodita. Existem algumas plantas do grupo das pteridófitas que vão ter, né, diferentes esporos que vão dar origem ao gametófito feminino e ao gametófito masculino separadamente. Mas na maioria das pteridófitas, você vai ter um tipo de esporo que vai dar origem a um gametófito hermafrodita ou monóico. Ou seja, você vai ter a estrutura feminina e a estrutura masculina na mesma planta. Beleza. Esse gametófito feminino, ele é chamado de arquegônio. E o gametófito masculino, ele é chamado de anterídeo. Através de mitoses, o arquegônio, a estrutura feminina, vai dar origem a gametas femininos chamados de oosfera. No caso, o gametófito masculino, através de mitoses, vai dar origem a gametas masculinos chamados de anterozoides. Esses gametas que foram produzidos por uma mitose são N. Eles vão fecundar, dando origem a um zigoto 2N. Esse zigoto 2N vai se desenvolver, dando origem ao embrião, também 2N, e este vai se desenvolver, dando origem ao esporófito 2N. E o ciclo recomeça. É isso. Só para lembrar, o gametófito pode ser chamado de prótalo. Então, gente, o ciclo é esse. Como vocês podem ver, o mecanismo é o mesmo do das briófitas. O que mudou foi que, nesse caso, né, você tem os soros, com as estruturas esporângios e tudo mais, e sendo o gametófito hermafrodita, tá? No caso das briófitas, você tinha gametófito feminino e gametófito masculino separados. No caso das pteridófitas, na maioria dos casos, o gametófito, ele é hermafrodita. Então é esse o ciclo. O ciclo não é difícil, foi o que eu falei. Se você entende o mecanismo, você vai entender todos os próximos ciclos, porque o mecanismo é o mesmo. E para finalizar, eu vou falar sobre a importância das pteridófitas, né? Então, no começo eu falei que muitas pessoas utilizam essa planta como decoração, então tá aí uma importância econômica, né, dessas plantas. Outra importância é que as samambaias não, só as pteridófitas no geral, elas também funcionam como produtores, então elas são a base da cadeia alimentar. E também você tem algumas substâncias que podem ser extraídas dessa planta, né, para ajudar aí na medicina. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa seu like e me sigam nas redes sociais. Enfim, aqui na descrição, só para não esquecer, tá? Aqui na descrição do vídeo vai ter uma série de exercícios sobre o assunto para vocês fazerem. Podem me mandar as respostas, tá? Para eu corrigir. Enfim, eu deixei o meu e-mail lá na página mesmo. E vai também ter um PowerPoint com a reprodução bastante explicadinha aí. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!